Irmãos, a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos de 41 a 46. Livro de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 41 a 46. Livro de Reis, capítulo 18, do versículo 41 até o versículo 46. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cume do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram, com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Há uma história interessante contada sobre uma garota e sobre o seu guarda-chuva vermelho. Era uma época de seca, de ausência de chuva, e já por anos a fios não chovia sobre aquela região. A terra estava seca, os pastos haviam secado, os animais estavam perecendo, a expectativa e a esperança do povo havia desvanecido. Mas naquela cidade havia uma pequena igreja, e o pastor daquela igreja, então, tomado por um sentimento de esperança, conclamou aquela pequena comunidade para que no dia acertado todos se reunissem ao redor da igreja, dessem as suas mãos e orassem pedindo a Deus por chuva. E no dia aprazado, acertado, combinado, todos ali chegaram reunidos, deram as mãos, e entre aqueles que ali estavam havia uma pequena criança com seu guarda-chuva vermelho. E alguém olhou para ela estranhamente e perguntou: por que você está com guarda-chuva? E ela então respondeu: ué, nós viemos orar por chuva. Eu estou preparada, porque vai chover. Esse texto, irmãs e irmãos, nos leva a pensar sobre algumas coisas muito interessantes e muito importantes na experiência da vida e na experiência da fé, na experiência da esperança, na experiência da própria certeza e das convicções que deveríamos sempre ter, mas às vezes perdemos. Esse texto nos fala de um momento não muito diferente dessa pequena história, que tem a presença de uma pequena criança, que traz um pequeno guarda-chuva, mas que tem na sua memória e no seu coração a certeza de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A despeito da sequidão que tomava conta daquela região, ela então vai para a igreja, leva o guarda-chuva, porque enquanto aqueles orariam esperando a chuva, ela foi para experimentar a chuva de Deus.
Enquanto muitos orariam pedindo a chuva, ela foi para experimentar a chuva de Deus. Esse texto nos fala de uma situação, é verdade. E a situação que esse texto descreve é a situação de que choveu. A região na qual Elias estava, o seu servo, Acabe e todo Israel passara por um período de falta de chuvas. 3 anos, 6 meses. Mas a situação desse texto é que choveu, irmãs e irmãos. Choveu, a chuva veio, a chuva foi derramada. Esse é o contexto e a situação desse texto. A chuva veio. A despeito da própria realidade que era a ausência da chuva, a seca, a exaustão, aos olhos humanos a impossibilidade, aos olhos humanos a realidade do impossível, do difícil, do complicado, do não ter jeito, do não ter saída, do não ter solução, de olhar para os lados e perceber: não há mais esperança. Quem de nós já não se sentiu em algum momento assim? Diante das provações da vida, quem não as tem, quem não as vivenciou, quem não as experimentou? Talvez você esteja vindo de uma semana repleta, cheia de provas, de lutas, de desertos, de dificuldades, de situações adversas, contrárias. Mas esse texto, irmãs e irmãos, nos afirma algo muito importante: que Deus é Deus de misericórdia. Que Deus é Deus de misericórdia. E que a última palavra vem de Deus. 3 anos e 6 meses. Choveu. 3 anos e 6 meses de espera, de lutas, de problemas, de dificuldades, de inseguranças, de incertezas, mas choveu, porque Deus é Deus de misericórdia. E o sábio Salomão já havia escrito e registrado para nossa esperança de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua fidelidade, a sua bondade, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua bondade para com aqueles que esperam nele. E o texto diz que em alguns momentos esperam até em silêncio, porque é bom para o homem esperar em silêncio. Essa é uma situação presente nesse texto. Choveu, porque Deus é Deus de misericórdia, e as misericórdias do Senhor subsistem para sempre, porque Deus é Deus de eternidade a eternidade, e a última palavra vem de Deus. Então, de uma certa maneira, diga para o problema que você está enfrentando, diga para a porta fechada que se revelou durante essa semana, diga para a enfermidade que bateu a sua porta, diga para a situação que se criou e se estabeleceu: a última palavra vem de Deus, porque Deus é Deus de misericórdia. Mas esse texto também traz um outro momento, traz um outro contexto, traz uma outra situação. Esse texto também nos faz pensar sobre promessa. É verdade, Deus é Deus de misericórdia e choveu. Mas esse texto também nos mostra que havia uma promessa. Deus havia dito para Elias que choveria. Deus havia falado com o seu profeta e disse: vai chover, Elias. Prepara-te, porque vai chover. E o que nós vemos nesse texto, irmãs e irmãos, é a resposta da fé de um homem que andava na dependência de Deus, que ouviu a voz de Deus e não teve dúvidas.
Esse texto é um texto que nos mostra a resposta da fé quando se anda na dependência, na total dependência de Deus. Esse texto fala de promessa. E aqueles que creem na promessa de Deus não abortam o processo, mesmo diante de vistas contrárias e de situações contrárias. Porque esse texto nos coloca diante de uma outra grande verdade. Deus é Deus fiel. Deus não é apenas Deus de misericórdia. Deus é Deus fiel. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Números 23, 19. Esse homem Elias, profeta de Deus, havia recebido uma promessa de Deus, e a promessa dizia: prepara-te, porque vai chover. E ele não abriu mão dessa promessa. E é interessante, irmãs e irmãos, porque se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O apóstolo Paulo escreveu isso a Timóteo 2,13. Esse texto afirma uma segunda verdade importantíssima: que Deus é Deus fiel no cumprir das suas promessas. O que Ele prometeu, o que Ele te disse, o que Ele te revelou, o que Ele falou aos seus ouvidos, o que Ele revelou através da sua palavra, há de se cumprir, há de se revelar. Ele há de trazer à existência aquilo que talvez no momento aos seus olhos pareça impossível, inalcançável, inatingível. Se Ele prometeu, se Ele disse e se Ele falou, Ele há de cumprir, porque Ele não pode negar a si mesmo. Mas esse texto também, irmãs e irmãos, nos coloca diante de uma terceira verdade, muito importante, não menor do que as anteriores. Esse texto também nos coloca diante de uma coisa interessante, porque de repente alguém vai e olha e vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. E aí talvez você pudesse perguntar assim: o que significa, qual a relevância de uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem diante de uma seca de 3 anos e 6 meses? Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus fiel, e Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Era apenas uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Mas esse texto dizia ao profeta Elias que ainda que seja uma pequena coisa, quando essa pequena coisa é colocada nas mãos de Deus, tremendas coisas acontecem. Talvez você pudesse perguntar: o que seria 5 pães e 2 peixes? O que seria 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas? O suficiente para o milagre de Deus se realizar. O que representaria uma pequena nuvem? O suficiente para a chuva de Deus, e a tempestade de Deus, e o milagre de Deus, e a intervenção de Deus, e o agir de Deus, e o manifestar de Deus acontecer. Essa pequena nuvem tão somente é símbolo e representação daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas também. Representa o que Ele pode fazer, o que Ele tem poder para fazer, e o que Ele quer fazer na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós.
Deus é Deus de misericórdia, Deus é Deus fiel, Deus é Deus poderoso. Diante disso, irmãs e irmãos, eu quero afirmar nessa manhã que a chuva de Deus virá novamente. A chuva de Deus virá novamente sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre essa situação que ora se levanta e diz: eu vim para ficar e vou permanecer. Diga para essa situação, diga para esse problema, diga para essa dificuldade: a chuva de Deus virá novamente. Amém, igreja? Você crê nisso? A última palavra vem de Deus, e a chuva de Deus virá novamente sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo você espera, eu não sei quanto tempo você aguarda, eu não sei por quanto tempo dura ou tem durado a sua luta, o seu problema, a sua dificuldade, por quanto tempo ele se arrasta. Mas eu quero ser profeta de Deus, homem de Deus, para dizer nessa manhã que a chuva de Deus virá novamente, como veio em Israel, depois de 3 anos e 6 meses. A terra viu a chuva de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus, a misericórdia de Deus se manifestou e há de se manifestar também na sua vida. Quais seriam as atitudes que a gente poderia destacar nesse texto, na vida de Elias, que são muito boas para a nossa caminhada? Como o pastor Leonardo orou e nós cantamos, nós temos que caminhar, porque a chuva de Deus virá. A primeira atitude, irmãs e irmãos, logo aparece no final do versículo 42. O que Elias fez? Depois que ele ouviu a promessa de Deus, ao cumprimento da promessa, o que Elias faz? O que Elias fez? Ele sobe ao monte, coloca a cabeça em terra, prostra-se diante do Senhor e ora. A primeira atitude daquele e daquela que quer experimentar a chuva de Deus novamente sobre a sua vida é a oração. Certa feita eu desafiava as crianças da nossa igreja com um projeto que dizia: a oração é a chave que abre os tesouros dos céus. E fizemos uma espécie de um cofre, e aquele cofre simbolizava os tesouros, e a oração seria a chave que abriria esses tesouros na vida das crianças. Irmãs e irmãos, eu sei, é verdade, nós lidamos com um fator complicador nas nossas vidas, que é o tempo. Lidamos com esse probleminha, lidamos com essa realidade, com essa situação que é o tempo. Mas entre a promessa e o cumprimento da promessa, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que nós precisamos fazer? Alguns salmistas, em especial no Salmo 13, nós encontramos o salmista dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Para sempre te esquecer-te-ás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Irmãs e irmãos, entre o tempo da promessa e o tempo da realização, nós temos 2 opções. Ou nós nos entregamos à agonia, ao desespero, à inquietude, ao desespero da alma, da mente, do coração, e falamos até o que não deveríamos falar, ou então nós oramos. A atitude de Elias, enquanto esperava a chuva de Deus, foi de oração. Porque oração, irmãs e irmãos, é o caminho da vitória sobre a murmuração, sobre a reclamação, sobre a dúvida, sobre a incerteza, sobre a segurança. Quem ora vence essas realidades. Se assim não for, não faz sentido na sua Bíblia e na minha Bíblia o Salmo 40, quando o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu
pedido de clamor e de socorro. Eu não sei por quanto tempo você vem orando por esse pedido, por essa situação, mas uma coisa eu quero te dizer: não desista de orar, não pare de orar, continue em oração, porque a oração vai te blindar para você não perder a fé e a esperança e a certeza de que a chuva de Deus virá novamente sobre a sua casa, sobre a sua vida. Não abandone a oração. A oração, irmãs e irmãos, nos ensina algo mais. A oração também é um jeito de Deus tratar o nosso coração. A oração é uma forma, é uma maneira de Deus tratar o nosso coração. Porque quando nós oramos, muito mais do que nós falamos, nós ouvimos. A grande questão é o que temos ouvido, porque são muitas vozes. Cuidado, existem muitas vozes. Nós vivemos num mundo atropelado por muitas vozes. Mas quando nós oramos, e é interessante porque os próprios discípulos, quando chegaram para Jesus num dado momento, encontram Jesus orando, então logo vem a pergunta: Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E logo a resposta veio, não como um modelo, mas como um lugar de encontro, que se chama de Santíssimo Lugar. Quando eu oro e quando você ora, nós entramos num lugar onde somente eu e você podemos entrar, que é na sala do trono, para receber graça, socorro, renovo, restauração, motivação, alento, esperança. A oração é um jeito de Deus tratar com o nosso coração. Quando nós oramos, Deus trata com o nosso coração. Deus aviva a nossa alma, restaura a nossa esperança, motiva a nossa mente, restaura a nossa esperança. E aí quem ora pode dizer: Pai Nosso. E só quem diz Pai Nosso é que entendeu que oração não são palavras, oração é relacionamento. Oração não se resume a palavras ditas ou jogadas ao ermo. Oração é relacionamento. E quando a gente se relaciona com Deus, Ele trata com o nosso coração. Porque quando a gente ora, a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente ora no sentido de relacionamento com Deus, a gente lança sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque a gente sabe que Ele tem cuidado de nós. Oração é um lugar onde eu e você devemos sempre estar. Amanhã nós estaremos comemorando o Dia das Crianças. E como é interessante às vezes essa atitude de criança, que muitas vezes vai para o colo do pai, muitas vezes não para pedir nada, mas vai para o colo do pai, porque quer estar somente no colo do pai. E é a semelhança do salmista, devemos aprender, fazer calar e sossegar a nossa alma, como a criança se aquieta nos braços do pai. Quanta agitação, quanta perturbação, quanto corre-corre. Elias fechou os olhos, curvou-se em terra, prostrou-se diante do Senhor e orou. A oração nos livra, a oração nos protege, a oração nos fortalece, a oração nos encoraja, a oração produz em nós um ânimo novo. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor.
Esse esperar tem a ver com relacionamento. E o relacionamento tem a ver com oração. E oração tem a ver com andar na dependência do Senhor. Cuidado com as vozes. O salmista no Salmo 29, ele diz assim: ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. Irmãs e irmãos, quando nós oramos, nós aprendemos que Deus está no controle de todas as coisas. Por que nós não tememos o dia mau? Por que o dia mau não nos assusta? Por que as crises não nos provocam assombro? Porque Deus continua no trono, reinando, governando, dirigindo. E o que Ele espera de mim e de você é oração. Ore. Porque a oração trata o nosso coração. A oração trabalha com a nossa vida. A oração nos faz realmente como Deus quer que sejamos. A segunda atitude, irmãs e irmãos, desse texto, entre a promessa de Deus e o seu cumprimento, aparece justamente nesse momento quando Elias fala com o seu moço e diz: vá e veja e volte. E o texto diz que ele faz isso por quantas vezes? 7 vezes. Isso tem a ver com insistência. Isso tem a ver com perseverança. Essa é a segunda atitude desse homem no texto. Perseverança. Perseverança, 7 vezes. O moço vai 1, vai 2, vai 3, vai 4, 5, 6, mas foi somente na 7ª. Foi somente na 7ª que ele vê uma pequena nuvem e que o milagre de Deus aconteceu. Irmãs e irmãos, esse texto faz um paralelo belíssimo com o texto de Josué. Esse texto faz um paralelo tremendo, fantástico com o livro de Josué. Um pouquinho antes de Josué possuir a terra, conquistar a terra, ele faz algo. Ele convida o povo para uma santificação, para uma consagração. Deus conversa com Josué, Josué conversa com o povo e diz: amanhã será dia de consagração. Vamos nos consagrar ao Senhor. E diz então que o povo se consagra. O povo se reserva, o povo se guarda, o povo volta-se para o Senhor. E grande foi o livramento dado pela mão do Senhor. Aqui não é diferente. Um pouquinho antes, o que tinha acontecido? O profeta reúne o povo de Israel, e fogo de nosso Deus caiu, demonstrando quem realmente era Deus. E qual foi o resultado falado pelo povo? O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O povo reconheceu quem era Deus. Josué conclama o povo para que reconhecesse quem Deus era. Elias faz a mesma coisa. Aí diz o texto que quando eles passam pelo Jordão, Josué, quando ele passa pelo Jordão, o Jordão é aberto, eles passam a pé seco. Chegando do outro lado, o que Josué pede? Para que eles pegassem 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, constroem um altar, como memorial, como lembrança, como recordação. O que Elias faz? Restaura o altar, pega novamente 12 pedras, reergue o altar que estava em ruínas e diz: aqui é o lugar onde o fogo tem que cair. E o fogo caiu no lugar certo. E aí chegamos a Jericó. E chegando em Jericó, o que acontece? Quantas voltas? 7 voltas. As muralhas caíram? Sim. Na primeira volta? Não. Na última, foi na 7ª volta. O moço foi lá e voltou quantas vezes? 7 vezes.
Depois de Elias tem Eliseu. Eliseu é procurado por Naamã. Naamã é orientado para ir ao Rio Jordão. Banhar-se quantas vezes? No primeiro mergulho houve a cura. Apenas no 7º mergulho. O que isso tudo tem a ver com a nossa palavra dessa manhã? Com perseverança. Com perseverança. Sabe o que Elias estava querendo dizer para o povo com essa sua atitude? Nesse texto. O mesmo Deus que estava com Josué está conosco. E sabe o que eu quero dizer para você nessa manhã? O mesmo Deus que estava com Josué, estava com Elias, está com você nessa manhã. Nós não temos um Deus do passado. Nós temos um Deus que é do passado, mas que também é do presente, que será para toda a eternidade. Deus não faz milagres apenas na vida de Josué e de Elias, faz na nossa vida também. Mas é necessário, se faz necessário, perseverança. Foi somente na 7ª vez. Ou seja, temos que seguir em frente. Não desista. Não desista. Não pare de acreditar. Não pare de lutar. Avance, progrida, vá para frente. Não retroceda. Pastor Ronaldo Lidório, grande homem de Deus, escreveu um livro sobre os concombas, uma tribo africana. Ele recebeu esse chamado no coração de ir para pregar, para conhecer, para encontrar lá na selva, lá na África. Ele preparou tudo, GPS, satélite, todas as informações, equipe de apoio. E os dias se passaram, os meses se passaram, e nada de encontrar a tribo. E já muito cansado, exausto, porque todo o projeto de consultas, nada estava adiantando, os guias já tinham abandonado. Ele conta isso nesse livro dos concombas, ele dá esse testemunho. Uma noite, ele já assim cansado, exaurido, era noite, ele com pouco suprimento, ele vai até uma pedra, ele deita-se sobre aquela pedra, e de repente cai uma tremenda chuva, ele está cansado, com fome e molhado, e aí logo vem aquela pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora amanhã. E enquanto ele estava ali, com esses seus pensamentos, ele sentiu uma voz que ecoava nos seus ouvidos e dizia: Ronaldo, caminhe um pouco mais. E ele adormeceu. E na manhã do dia seguinte ele acordou renovado, animado, com a disposição de andar mais 30 dias se necessário fosse. E de repente ele está andando num determinado local e ele vê uma revoada de pássaros, e ele vai à procura daqueles pássaros, e ali ele encontrou 2 concombas. E dali ele relata no seu livro que nasceu uma igreja com mais de 1000 membros, 80 líderes, uma tremenda igreja no meio da selva africana. Por quê? Porque ele andou um pouco mais. Mergulhe um pouco mais. Dê mais uma volta na muralha. Dê mais uma olhada. Até porque eu e você não sabemos quando será. Quando a 7ª olhada, quando o 7º mergulho, quando a 7ª volta. Jesus contou uma parábola, irmãs e irmãos, sobre a necessidade de estarmos atentos, perseverantes. Cuidado, 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 porque a parábola termina dizendo que algumas pessoas estavam despreparadas, desapercebidas, estavam adormecidas. Cuidado. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. A segunda atitude desse homem chamado Elias, profeta de Deus, foi a perseverança. Avance um pouco mais. Acredite um pouco mais. Por fim, irmãs e irmãos, a terceira atitude desse homem que experimentou novidade de chuva na sua vida foi o preparo. Veja o que ele fala então para Acabe. Ele
diz para o moço: vá avisar Acabe para se preparar, porque vem chuva. Mas aí o texto diz que Acabe não se preparou como deveria se preparar. O texto mostra claramente isso. O texto no versículo 45 diz que ele subiu num carro e foi para Jezreel, carro puxado a cavalos. E se você ler o versículo 46, o que você percebe? Ele estava a pé. E o texto diz que ele chegou primeiro do que Acabe. Parece que ele não estava dando muita importância ao que estava para acontecer. Irmãs e irmãos, tome cuidado com uma coisa. Precisamos de preparo e de estarmos preparados para o milagre de Deus, para a intervenção de Deus, para o mover de Deus, para o agir de Deus. Elias estava preparado. Acabe não estava. Preste atenção nessa frase que é muito interessante. Nenhuma circunstância ou argumento é capaz de mudar a convicção de uma pessoa que possui uma fé firme, a qual, na medida em que é quantificada e qualificada, produz comportamentos completamente incompreensíveis aos padrões naturais. Uma fé que é quantificada e qualificada, ela está apta para experimentar muito mais do que aquele que não está preparado, que não se preparou, que não observou, que não atentou, que não observou aquilo que o próprio Deus havia pedido. Acabe não se preparou. Elias se preparou. Elias se preparou, obedeceu e cumpriu o que Deus pediu para que ele fizesse. Acabe não. Tome cuidado. Existe uma diferença muito grande, irmãs e irmãos, entre fé e teimosia. Cuidado, há uma diferença muito grande. Esse texto mostra que Elias tinha fé, Acabe tinha teimosia. Em qual lado eu vou estar? No lado da fé ou da teimosia? Dois fazendeiros estavam preocupados porque não chovia. Então resolveram orar. E os dois fizeram a mesma oração. Um terminou de orar, voltou para casa e ficou esperando algo acontecer. O outro voltou para a terra, arou, lavrou, jogou a semente e esperou a chuva de Deus cair. Uma pequena criança estava numa igreja. E naquela manhã, ela ouviu sobre um grande milagre, quando Jesus mandou os seus discípulos ir ao mar, pescar um peixe, e da boca do peixe tiraram uma pequena moeda e pagaram um tributo. Ele era filho de uma mãe viúva, com muitos problemas financeiros, com muita dificuldade. Então ele chegou em casa tremendamente animado com aquela mensagem que ele ouviu na igreja. Chegou em casa, quebrou o seu cofre, pegou algumas moedinhas, foi até a peixaria da cidade e falou: olha, eu quero o maior peixe que o senhor possa me vender. E o atendente então falou: olha, o maior peixe é muito caro, as suas moedinhas não será suficiente. Então ele disse: então faz o seguinte, me arruma pelo menos a cabeça de um peixe. Ah, então é mais fácil, vou te arrumar a maior cabeça que eu puder. E aí pegou aquela cabeça, embrulhou no jornal, ele voltou para casa e falou: mãe, hoje o nosso problema está resolvido. E a mãe desembrulhou o jornal, estava a cabeça de um peixe, e para a tristeza dele não tinha moedas. E veio uma frustração muito grande na vida daquela criança. A mãe estava pegando aquelas coisas para jogar no lixo, quando de repente, para sua surpresa, ela tentou no jornal um aviso. Era um jornal velho de alguns dias, e lá havia uma informação de um advogado que a procurava, porque um parente muito desconhecido havia falecido e deixava uma herança gigantesca e estava à disposição dela. O milagre de Deus chegou na vida daquela família. Queremos experimentar a chuva de Deus? Deus é Deus misericordioso.
Deus é Deus fiel. Deus é Deus poderoso. Não abra mão da oração. Não abra mão da oração. Persevere. Insista. Avance. E se prepare. Porque Deus irá chover novamente sobre a sua vida.